Alô, galerinha do canal Jovem Brutalista. A gente vai começar o nosso hangout aqui com o Paulo Cogos e com o Otávio Dias sobre o aborto. Devido à questão de tempos dos dois aí, que o Otávio vai ter que sair, vai ser um debate mais simples assim. Já vamos ir direto ao assunto já logo de cara. E a expectativa é que dure mais ou menos 1 hora e meia esse debate aqui. E as regras são bem simples. A única coisa que eu vou pedir aí pros dois é que não ultrapassem 5 minutos para dar chance dos dois falarem sobre o assunto. Dar o tempo dos dois exporem seus argumentos. Quero agradecer eles pelo convite que eu fiz a eles de participar aqui deste Hangout. É, Boa tarde, como... Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Otávio. Boa Boa tarde. tarde, Bruno. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Otávio. Bom, para não começar tão seco assim, vocês podem fazer uma apresentação aí, falar das expectativas de vocês sobre o debate. Bom, pode começar você, Cooks, como foi o combinado. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Paulo Cogos, eu sou um anarcocapitalista, libertário deontologista, justnaturalista, como o Otávio, mas nós discordamos na questão do aborto. E eu espero que esse debate possa esclarecer os libertários e pessoas de outras vertentes políticas sobre a questão do aborto, sobre o debate no que concerne ao direito natural ao aborto, a aplicação da ética libertária ao aborto, e com isso ter uma base filosófica, uma base ética para pautar a sua posição. É isso. Legal. Eu sou Otávio Dias, né? Eu sou libertário anarcocapitalista também. Eu sou judo-naturalista. E eu discordo com o Cogos a respeito do aborto em si, da ilegalidade da conduta antiética, que é o aborto em si. E eu gostaria de esclarecer, na medida do possível, as minhas ideias. E também tentar entender um pouco, né, o que o Conco está querendo propor. E é isso. Bom, então, Pode começar a pergunta aí. nessa questão aí, bom, já que vocês já se apresentaram, podemos ir ao debate aí. Bom, podem começar a rodada de perguntas um ao outro aí. Tá. Posso começar? Pode? Posso começar. Tá. Eu gostaria de saber o porquê em si o aborto é uma conduta antiética. Eu posso adiantar que eu já sei, mas isso seria bom para esclarecer para quem está assistindo, né? Você coloca seu ponto aí e depois eu vou começar a questionar o que você for afirmando. Tá. Para decidir por que o aborto é uma conduta antiética, nós temos que ter em mente, primeiro, quando começa a pessoa humana, quando tem início a vida humana, e assim definir que aquilo é um ser humano, um sujeito de direito, que possui direitos naturais. E segundo, de quem é o direito? Da mulher de abortar? Da mulher sobre o próprio corpo? Ou vale o direito à vida do feto? Então a minha posição é a seguinte: a pessoa humana começa na concepção. Ou seja, o zigoto já é um ser humano, ele já é um sujeito de direito. E a mulher não tem direito de abortá-lo, pelo seguinte: eu vou usar um argumento de um libertário chamado Jakub Wisniewski. Ele fez uma analogia com um bêbado que está inconsciente, ele está desacordado, assim como um zigoto que não tem consciência, e alguém pega ele e coloca dentro de um avião. Aí ele acorda dentro do avião e a pessoa fala: olha, pensando bem, por conveniência, ou por que motivo for, eu não quero mais você dentro do meu avião, pode pular. Obviamente, essa pessoa estaria assassinando esse ex-bêbado, né? E essa analogia se aplica ao aborto. A mulher, ao incorrer no ato sexual, provocou a formação daquele ser humano dentro dela. A partir de então, ela adquire uma obrigação de dar o mínimo de suporte para aquela forma de vida até que ela possa se manter de forma independente. Se ela coloca o feto para fora, o eviccionismo, ou pior, se ela destrói o feto ainda no útero, é um assassinato. E como libertário, eu sou contra o assassinato de inocentes. Essa é a minha posição. A partir disso, nós podemos discorrer, né? Não, entendi. Não,
Eu entendi sua posição a respeito disso, mas o que eu não consigo entender é a questão como um embrião, um feto, pode ser um ser de direito, né? Ainda que um bêbado ele esteja em um estado temporário de inconsciência, ele já pertence à natureza racional, é um ser racional. Ele só não está tendo nenhuma conduta naquele momento. Ou tá tendo, sei lá, está inconsciente, né? Se ele estivesse bêbado e fosse levado sem consciência para dentro do avião, sem aceitar. Eu não acho que um embrião, um feto, ou o que for que seja, é um ser de direito porque ele não possui natureza racional. A natureza racional não está manifestada nele. Ele pode ser um indivíduo biológico da espécie humana, mas eu não acredito que seja um ser que pode contemplar a própria existência, pode agir com um fim racional. Um feto não tem isso. E ainda que, que você falasse que o feto poderia, um embrião poderia ser análogo a um bêbado, eu acho que não. O bêbado ele já é um ser de natureza racional. Ele teve uma decisão de beber, ficou bêbado e ninguém tem o direito de interferir na ação dele e para matar ele. Por que alguém poderia ter o direito de fazer isso? A questão é que naquele momento T igual a tempo, o bêbado está inconsciente. E ainda assim nós dois concordamos que ele preserva os seus direitos naturais. Uma pessoa com um retardo mental grave, ela também não tem a racionalidade que caracterizaria um ser humano normal, mas eu acredito que uma pessoa com deficiência mental tem direitos naturais. O feto, ele vai ter toda a racionalidade humana, um dia, ele ainda não tem. Ele está num T-1, um instante de tempo anterior, onde ele tem toda a potencialidade para se tornar um ser humano dotado de razão completa, mas ainda não é. Porém, ele ainda pertence à categoria ontológica dos seres humanos, e ele já é um ser humano vivo. Ele está vivo e ele pertence à espécie humana. É como escreveu o Dr. Bradley Patten, que ele é um embriologista, ele não estava discutindo ética nem religião, ele escreveu o seguinte: quando o espermatozoide junta com o óvulo, se inicia um novo indivíduo, uma nova história de vida de um indivíduo. E, portanto, ele tem direitos naturais, sim. Aí eu vou citar também um outro filósofo, chamado Peter Crift, que ele fala o seguinte: qualquer critério de pessoalidade estabelecido posteriormente à concepção, ele requer que haja toda a potencialidade que já caracteriza o ser humano. Então, se existe potencial para se tornar humano, ele já é um humano, porque não existe algo em potencial sem que exista algo de fato. É filosofia aristotélica. Então, o feto já é humano. Caso nós estabeleçamos que ele não tem direitos naturais simplesmente porque ele ainda não acordou na sua razão, na sua consciência, então nós cairíamos naquela falácia do Peter Singer, que fala que é válido assassinar um bebê já nascido, um bebezinho de 1 mês. Isso é um crime monstruoso, na minha concepção. Eu considero que assassinar um bebê, até mesmo abortar, é uma conduta monstruosa, digamos. Eu posso considerar isso, posso considerar que ela tá fora da moral que eu acredito, mas não acredito que não seja um crime, considerando que a norma do direito penal vai ser formulada através da ética, né? Sem a formulação dela, essa norma seria arbitrária. Eu posso estabelecer uma ética que leve a um direito penal que não considera o aborto como crime. E estou estabelecendo aqui que o embrião em si e o feto, eles não, novamente, não têm natureza racional, e a potencialidade, para mim, não define nada. Eu gostaria de entender mais um pouco o que a potencialidade define. Não é certo que um ser humano vai ser um ser racional. Essa potencialidade, a chance dela é a partir de porcentagens de chance que eu defino o que o ser vai ser, ou só por ser da espécie humana esse ser ele tem direito. Se ele tem direito de ser só da espécie humana, o que a espécie humana tem de especial se não a natureza racional? E se a natureza racional ela não é manifestada ela não é certa, essa natureza ela tem que ser verificada. Enquanto não for verificada ela,
ela não está manifestada, ela não existe. Um embrião, ele não tem capacidade de forçar qualquer contrato, não tem capacidade de nada. Uma pessoa com deficiência mental também não tem, e ainda assim ela tem direitos. Agora, quanto à questão da potencialidade do feto, eu recorreria de novo a Aristóteles. Ele dizia o seguinte: existe a inteléquia, que é uma finalidade interior inerente a um ser capaz de realizar uma potencialidade. Então existe um ser potencial e um ser de fato. Agora, como lembrou o meu amigo Rafael Camisão, não há diferença moral entre destruir algo em potencial, algo que tem direito natural, em potencial e de fato. Então, eu vou dar um exemplo que é o seguinte: imagina que você tem uma empresa que tem produtos em estoque. Alguns produtos são acabados, eles são seres de fato. Outros produtos estão em processo de fabricação, em potencial. Todos eles vão adquirir um certo valor de mercado no final da cadeia produtiva. Aí chega um terrorista contratado pela concorrência e destrói o seu estoque de produtos acabados. Se você for levado à corte, como o cara que contratou esse terrorista, você vai ter que me indenizar com base no valor de mercado desses bens acabados. Mas se você destruiu... Isso é subjetivo. Isso é subjetivo, processo, você vai ter que me indenizar também com esse valor de mercado, porque ele tinha o potencial para dar esse produto. Se eu fui o lesado, eu posso argumentar que ele destruiu meu estoque e está pedindo para mim esperar aqui. Bom, continua falando aí, depois eu... Então, ainda que fosse um produto em processo, você destruiu aquilo que ia se tornar o meu produto acabado que eu ia vender no mercado. Se eu fosse juiz, eu mandaria você indenizar com base no valor de mercado do produto final, não no produto acabado. Isso é mais para justificar a posição da moralidade de destruir algo em potencial colocada pelo Rafael Camisão. Mas eu nem iria por aí, porque para mim o zigoto ele já é um ser humano de fato. Ele já tem todas as características capazes de tornar um ser humano. Aquilo que caracteriza um ser humano, que você citou, que é a racionalidade, ele tem todas as estruturas, tanto materiais quanto metafísica, para ter isso. Então ele simplesmente está num estágio temporal T-1 diferente. Mas não significa que ele não é um ser humano. A pessoa humana vem da essência. Pode falar. Mas eu não vejo como certo isso. Ele pode... Não é certo que ele terá essas potencialidades. Não é certo que não vai ter nenhum defeito genético. Não é certo isso. Eu posso criar expectativa. Mas você mataria se ele tivesse um defeito genético? Não sei. Meu Deus do céu. Não, existem... Numa análise onde eu preciso realizar uma ação e eu tenho que verificar o que está acontecendo com o contexto. Não sei agora. De repente, não. De repente eu ia amar como se fosse qualquer filho meu. Qual é a diferença? Mas falando... Fala. Não, pode falar. Então, como eu estava falando, o embrião em si, ele não manifestou ainda a natureza racional e nada me garante. Tipo, existe uma expectativa, devido ao costume, que nós vemos que o zigoto, o embrião, em todos os estágios vão se desenvolvendo e vai se tornar um ser humano normal. É uma expectativa, mas não existe nenhuma certeza disso. E essa expectativa ela não garante direito algum. O que garante direito é o estado racional. Como que um ser que não é racional vai ser um ser de direito, vai ter uma conduta e atuar dentro da sociedade de direito? É como querer que um animal seja, né? Não foi manifestado ainda. Então eu tenho algumas perguntas para você, com base no que você falou. Primeiro, você veio de um embrião ou você era um embrião? Eu comecei a ser quando eu tomei consciência disso, né? Antes eu não era nada, não sei o que eu era. Eu vim de um embrião, mas eu não era um embrião. A minha consciência, ela não foi manifestada quando eu era um embrião. A minha consciência ela foi manifestada quando eu realmente adquiri a consciência, né? Os meios reais para ela poder se manifestar. Enquanto eu era embrião, não era nada. Eu era embrião. Eu não era um indivíduo. E a segunda pergunta que eu falo, você mesmo confessou não ter certeza quanto ao fato de haver ou não uma pessoalidade no feto, é isso que eu entendi? Isso, exatamente. Então eu invocaria a doutrina jurídica do indúbio pro réu.
Mesmo um estuprador, um acusado de Não, estupro... eu não tenho certeza da potencialidade. A condição eu tenho. O embrião não é um ser racional. Eu não tenho certeza da potencialidade futura. Então, mas se você não tem certeza, como é que você condena ele à morte? Onde é que está o indúbio? Mas ele não é um ser racional. Mas Então, é isso que eu estou tentando dizer. Ele não é um ser racional, ele não é um ser de direito ainda. Por que eu tenho que condenar ele a qualquer coisa? Eu tenho uma conduta e essa conduta ela está fora do direito, do direito criminal. É como se eu estivesse tendo uma conduta perante um animal. Não há porque querer implementar algum tipo de como é que eu poderia dizer, de conduta do direito em si, né? Agora eu acho que eu fumei muita maconha e perdi a razão. e acabou, você não tem mais direito natural, morra! Foda-se. Não. Repete a última pergunta aí. Você não tem certeza? Você não poderia condenar, você não poderia matar algo que você acha que pode ter uma potencialidade humana. Não, dessa parte eu já falei. Dessa parte, tipo, o ser ainda não ser de direito. Eu não estaria condenando ele a nada. Eu estaria tendo uma conduta contra um ser irracional. Bom, então, É como se eu fosse condenar uma vaca. Eu não condenei a vaca de nada. Eu tô usando recurso. Tô executando a minha conduta de ser racional. bom, eu tenho algumas objeções para fazer. A primeira é que uma vaca, ela pertence a uma classe ontológica que não é racional e não tem capacidade de refletir moralmente. Já o homem, mesmo que um indivíduo não seja racional, ele pertence a uma classe ontológica racional. Agora, outra coisa. Vamos fazer duas abordagens para refutar isso que você falou. A primeira é colocar a consciência humana como algo imaterial e externo ao corpo. E outra abordagem é colocar a consciência como resultado de um processo bioquímico. Então, de um lado, nós temos John Locke, que diz que a mente é uma entidade cogitativa, imaterial e externo ao corpo, que é a sua interface material. E do outro lado, Edward Wilson, que falou que tudo é biológico, tudo é matemática, tudo são átomos e moléculas ali. Muito bem. Pelas duas maneiras dá para te revoltar. Se nós assumirmos que o Edward Wilson está certo, então nós temos simplesmente que o feto é um estágio inconsciente, mas que a essência toda biológica está lá. Ela só não foi ainda temporalmente adquirida. Mas a vida humana e todos os direitos inerentes à vida humana são condicionados à essência humana, não é uma condição temporalmente adquirida. Porque aí se a criança ganha o direito por decreto da mãe, ou decreto do governo, ou decreto de qualquer jurisprudência privada, então você está caindo em contradição, você não é mais um jus naturalista. Você está positivando os direitos dessa criança. Já se nós assumirmos que o John Locke está certo, então nós temos algumas analogias para fazer. Então a mente é imaterial, é externa ao corpo. Então se eu cometi um crime há 10 anos atrás, foi o meu corpo que cometeu, nós sabemos pela biologia que todos os átomos do meu corpo que estavam lá há 10 anos atrás quando eu cometi o crime não estão mais. Mas foi a minha mente intencional que cometeu aquilo. Então existe um direito intertemporal baseado na intencionalidade da mente. Só que quando você tem um fetinho lá que um dia virá a ter uma mente racional, capaz de refletir moralmente, etc., toda a essência material, para ele um dia se tornar isso, está lá. E você não pode condicionar a presença de uma mente humana ao grau de desenvolvimento material, já que nós estamos assumindo que John Locke está certo e a mente é externa ao corpo. Pelas duas abordagens, está refutado o fato do feto não ter direito natural. Ele tem. Eu não... Sinceramente, essa sua refutação aí... Mas, de qualquer forma, se a consciência está fora do corpo, a consciência em si, ela não tem como se manifestar enquanto estado de embrião. Por que existe uma ligação enquanto estado de embrião com a consciência, com uma suposta consciência que existe fora da manifestação empírica? Não entendi a pergunta, pode repetir? Se a consciência ela ainda não está ligada, a consciência está ligada com o embrião, ela já tem uma ligação,
como que eu consigo verificar que a consciência já está ligada com o zigoto, com o embrião, com o feto? Por que que, como que eu sei que aquela consciência está ligada ali? Então, mas foi isso que eu falei. Se você assume a posição do Edward Wilson, a consciência simplesmente ainda não acordou. Ela está adormecida. E assim como você não pode matar uma pessoa que está dormindo... Tá, mas você conhece os mecanismos anteriores da consciência se manifestar? Empiricamente? Tipo, como que eu sei que aquela consciência está ali realmente? E se ela estiver em outro lugar e se ligar ao corpo, após um estágio de desenvolvimento? Como é que você tem certeza de onde está a tal da consciência se você não consegue verificar ela? Então, exatamente. Até hoje esse debate está aberto na biologia, na medicina, na filosofia, na metafísica. Por isso que eu estou assumindo as duas possibilidades que refutam o seu ponto. Então, mas ambas as possibilidades não refutam o meu ponto. Ambas as possibilidades apenas afirmam a incerteza. Isso não é refutar nada. Não, Tipo, eu não sei ainda onde está a consciência. Onde está? Como você me demonstra que tal consciência está lá? Tem uma ligação intrínseca com aquele zigoto, com aquele embrião? Cadê? Onde eu verifico essa ligação? Não, mas eu não... Por que a consciência... O feto está inconsciente, eu concordo com você. Isso. O meu ponto é que mesmo assim ele tem direitos. Sim, mas você concorda comigo que o direito ele tem uma relação simbiótica com a razão. Sem razão não existe direito. E a razão não existe sem a consciência manifestada. Alô? Você tá me escutando? Não, deu uma cortada no som. A última coisa que eu vi, você falou que a razão, que o direito está submetido à razão. O direito tem uma relação simbiótica com a razão. Sem razão não existe o direito. E sem a consciência da razão. Você concorda com essa proposição ou não? Não concordo. Você está adotando uma posição quase que positivista, que é o justnaturalismo antropológico. Mas a razão, ela não é a causa do direito. A razão é um dom que nos faz ser capaz de depreender a existência do direito, dessas leis que nunca mudam. E qual que é a causa do direito? Essa é uma boa pergunta. Agora, o fato é o seguinte, como dizia Hugo Grotius, nós podemos depreender que existem leis naturais imutáveis, ainda que nós cometamos a máxima perversidade, dizia ele. A máxima perversidade é dizer que Deus não existe. O que o Hugo Grotius estava falando é que mesmo se você for um ateu, você consegue deduzir os direitos naturais. Agora, para mim, a causa dos direitos naturais é Deus. Foi Deus que deu ao homem os direitos naturais. Ainda assim, você pode ser ateu e usar a razão para saber que eles existem. Agora, você não pode dizer que... Mas... Senão você estaria dizendo que o direitos... não é. Oi? Desculpa, cortou o finalzinho da sua afirmação. Repete aí para mim, por favor. Se você dizer que a causa do direito é a razão, nós temos várias implicações perigosas e falaciosas aqui. Primeiro que um débil mental tem que tomar tiro, porque ele não usa da razão. Segundo é que nem sempre a razão humana está correta. Como dizia Santo Agostinho, a natureza humana está sujeita às intempéries. É por isso que existe a lex temporalis, que são as normas temporais do homem, e a lex eterna, que é a lei divina, imutável, que estabelece o direito natural. E isso é importante, porque mas eu nunca disse mudanças, os indefesos seriam atropelados caso as flutuações da razão humana gerassem direito. Isso é positivismo. Eu nunca disse que a razão humana é perfeita, mas eu consigo estabelecer quais condutas não são racionais. Por exemplo, ter uma conduta que não reconheça ou que negue a autopropriedade sua ou de terceiros, por exemplo, é uma conduta que não é racional, ela não é baseada no fato evidente que é a autopropriedade. Então eu consigo, acho que até, como é que chama? A ética argumentativa hopiana, né? De demonstrar aquilo que não é, ao invés de demonstrar aquilo que é, né? Então eu consigo demonstrar, por exemplo, que um bandido, ao violar a autopropriedade, ele não teve uma conduta racional, apesar de não saber a verdade total dos fatos para definir todas as condutas racionais possíveis, eu sei definir ao menos a conduta que não é racional. A partir disso, bandidos, animais, retardados, depende do nível de retardamento.
Mas fetos, embriões, nenhum desses seres são capazes de ter qualquer conduta racional. Mas você falou que... Primeiro que nós estamos, então, estendendo a ética argumentativa Hobbesiana para além dos seus limites epistemológicos. No meu ver, a ética argumentativa Hobbesiana ela é uma demonstração por reductio ad absurdum da existência de direitos naturais. Ela não é a causa, ela não prova como eles são formados, ele simplesmente demonstra para o absurdo que eles existem. Agora, você dizer que o... Sim, exatamente. É a Fala. Oi. Desculpa, cortou aí. Pode falar. Agora, dizer que depende do nível de retardamento mental para estabelecer se existem direitos ou não, primeiro que eu acho isso desumano. Quer dizer que se o cara for completamente retardado, você pode matar ele? Eu acho isso disgusting. Segundo, isso é eugenia, né? Segundo que nós estamos, então, submetendo as pessoas mais indefesas da sociedade, ou seja, o deficiente mental, o idoso em estágio terminal, o feto, todas essas criaturas indefesas, estão sendo submetidas a uma perversão do direito natural, um direito natural criado pelo homem, criado pela razão que você mesmo admitiu que é falha. Com isso, nós estaríamos sendo um Estado, que nós dois repudiamos. O que é um Estado? Senão um grupo de seres humanos que usa de violência e coerção para estabelecer um arranjo tirânico. Se nós autorizarmos o aborto, nós todos seremos o Estado e o feto é o povo. Um grupo de homens, como disse o Lysander Spooner, vai tomar para si o uso institucional da tirania e com isso todos nós estaremos ameaçados. À medida que o tempo passa, cada vez mais os mais fracos vão sendo privados do seu direito, até que nós vamos cair de novo no arranjo que nós temos hoje, uma elite banqueira, globalista, Illuminati, controlando o resto da sociedade. Por isso que eu digo, e não tenho medo de dizer, uma sociedade que permite o aborto está condenada ao totalitarismo. Oi, vocês estão aí? Alô, galera? Bom, vocês discutiram bastante a questão do feto, dele ter direitos, da própria Constituição dele já garantir que ele tenha direitos. Agora eu gostaria de propor a vocês debater em outra linha, que é debater sobre os direitos da mãe e se esses direitos da mãe sobrepujam os direitos do feto. Também gostaria que nesse inteirinho vocês comentassem sobre a existência de contrato implícito, se realmente é uma obrigação da mãe de ter o feto, bom, conduzam um debate nesse ponto aí, que é a dúvida de muita gente também. Hum, O Otávio caiu? Otávio? Ele não tá mais na sala? Ué? Será que deu algum problema com o computador dele? Otávio? Vou conversar com... Olha, ele não tá aparecendo como online aqui no meu. Cogos, vai falando aí a sua versão, vou tentar contactar ele no Facebook. Tá. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Como eu não queria falar sozinho, sem que o meu oponente estivesse aqui, algo que ele vai debater, eu vou falar algumas curiosidades sobre o aborto aqui, da ótica consequencialista, que não está dentro do escopo do debate. Tudo bem com isso? Vinícius? Pode ser. Eu tinha desativado o som. Tá. Então, nós estamos debatendo aqui, nós dois somos justnaturalistas, mas eu queria apresentar para os espectadores algumas estatísticas puramente consequencialistas, que são até irrelevantes para esse debate, mas que vale a pena saber. O aborto ele tem um custo psicossocial. Então, a mulher que aborta, ela acaba sofrendo um trauma muito grande. Elas se arrependem depois. Estatísticas americanas, 65% das mulheres que abortam têm um trauma psicológico que elas mesmas atribuem ao aborto. 37% têm pensamentos suicidas. 55% disseram sentir que uma parte delas morreu. Os países onde o aborto foi mais difundido no mundo foi a Alemanha Oriental comunista e a União Soviética. Alguns defensores do aborto têm algumas frases meio tenebrosas. Por exemplo, a Margaret Sanger escreveu no livro dela lá que nós temos que exterminar as ervas daninhas que invadem o jardim humano. Frase bem nazistinha, né? Segregar retardados e desajustados. Disse também que o aborto é uma ferramenta para gerar uma raça mais limpa, esterilizar as raças geneticamente inferiores.
falou que o aborto era importante porque chineses estão se reproduzindo como pragas. Também... Desculpa aí, pessoal. Voltei. Eu tô com a internet 3G e caiu. Mas desculpem aí, tô de volta. Perdi algumas partes, né? Você argumentou aí por uns 5 minutos. Não, então, eu estava terminando de falar por que uma sociedade que aborta estaria abrindo precedentes éticos que gerariam um totalitarismo. E aí o Vinícius sugeriu discutir sobre, como nós já discutimos sobre a ontologia do feto, se ele tem direito ou não, discutir qual... A mulher tem direito de abortar um feto, mesmo que ele seja humano, passivo de direitos, ou se ela não tem, baseado no direito sobre o próprio corpo, algo assim, indo mais para o libertarianismo puro, é isso, Vinícius? Exatamente. Se puderem também comentar sobre a questão de contrato implícito, que é uma das principais diferenças entre os dois, que eu já conversei com eles, acho que o pessoal no Facebook conhece. O Otávio não aceita a existência de contrato implícito, já o Cogos já defendeu que a mulher implicitamente tem um contrato com o feto. Tá, podemos abordar sobre isso. Podemos abordar esse assunto aí. Como que um feto pode ter um contrato com a mãe, Clóvis? Os contratos implícitos, eles são fundamentados em que exatamente? É o seguinte, eu acho que todo contrato é implícito. O contrato explícito, ele não gera um contrato sem que haja uma implicitude prévia. Ele é simplesmente uma garantia, uma formalização que aumenta as chances desse contrato implícito serem cumpridos. Então, por exemplo, eu vou pegar um contrato aqui. Tá, imagina que você tem um contrato. Tá, isso aqui é só um testezinho. Mas eu fiz um contrato com você, aqui tem várias cláusulas. O que garante que eu não vou chegar para você e falar, não, mas eu não preciso cumprir esse contrato porque isso aqui nada mais era do que uma sequência de letras aleatórias num pedaço de papel. O que garante isso é que estava implícito que isso não era uma sequência aleatória de letras num pedaço de papel. Era uma expectativa que eu criei em você. E estava implícito no contrato. Mas a expectativa em si, ela não é um contrato. Digamos que eu vejo uma menina na rua e crio uma expectativa sobre um contrato de prostituição qualquer. Sem que ela tome conhecimento disso. Eu tenho um contrato implícito com ela? Como que uma expectativa pode definir um contrato? Não, nem toda expectativa define contrato, mas todo contrato é uma expectativa. Qual é a expectativa? Por exemplo, vamos supor que você seja um cantor sertanejo. Eu adoro sertanejo. Aí eu falei, pô, Otávio, grande cantor sertanejo, vou lá tirar uma foto com ele. Eu tenho a expectativa de que você vai ser muito simpático comigo, vai tirar uma foto, vai me dar um autógrafo, e você não. Você nem me dá a mão e já some atrás do segurança. Eu tinha uma expectativa que não foi cumprida, mas isso não era um contrato. Agora, dentro de princípios de razoabilidade jurídica, quando você condiciona as minhas ações via expectativa com um certo grau, aí, a partir de certo grau, dentro de princípios de bom senso de razoabilidade jurídica, nós podemos caracterizar que as expectativas foram tão fortes e criadas de forma tão deliberada que elas já configuram um contrato. E ainda que você consiga demonstrar, o que eu acho impossível, o contrato implícito, como que um feto ou um embrião pode criar uma expectativa? Ele é um agente passivo. Essa expectativa da sociedade. Ele é um agente passivo do contrato. Tá, e um contrato, então, eu posso considerar uma pessoa X como um agente passivo do meu contrato. Por que eu não poderia considerar isso? Por que eu posso criar um contrato com um agente passivo? Não, isso é o seu princípio. Mais nenhuma outra parte envolvida. Oi? Tá cortando aqui. Por que eu posso criar um contrato com um agente passivo? Com esse seu agente passivo? Por que eu sou obrigado a criar um contrato com ele? Aonde que ele nutre essa expectativa? Não, ele mesmo não tem expectativa porque ele está inconsciente. Mas como já foi discutido nos tópicos anteriores, ele é um ser humano. Então ele se torna agente passivo do contrato no momento que você adquire uma obrigação para com ele, mediante os atos que você mesmo praticou. Então, voltando à analogia do bêbado, lá do Wisniewski. Então o bêbado estava inconsciente, desmaiado no chão. Eu coloquei ele dentro do meu avião. Ele é um sujeito passivo de um contrato implícito que diz, por exemplo, que eu não vou tacar ele para fora do meu avião. E a mesma Mas por coisa. que você pode...
Por que você pode botar por que você tem direito de botar um bêbado no seu avião se ele começou a beber e ele não criou nenhum contrato, não demonstrou nenhuma expectativa com essa sua ação de botar ele dentro do seu avião? Por que você pode botar ele dentro do seu avião? Vamos supor que eu esteja numa zona de guerra. Tiro comendo solto ali. Aí eu vejo o bêbado civil desmaiado no chão. Eu boto ele dentro do meu avião de transporte militar. Você acha que eu sou um criminoso? Eu tirei ele da zona de guerra. Agora, me deu um treco na cabeça e eu quero jogar ele para fora do transporte. Não, isso eu não posso. Se você tá executando essa conduta, se ele não aceitou explicitamente isso, ele pode muito bem se negar, achar que ele queria ficar na zona de guerra porque ele queria se matar, ou ele queria ficar na zona de guerra por qualquer motivo. Bebeu para sentir menos dor na hora de levar um tiro. Por que você vai lá interferir? Ele pode se considerar vítima, essa é uma interpretação subjetiva. No momento que eu resgatei ele da zona de guerra, ele estava inconsciente. Ele não poderia... Sim, mas ele pode ter... Ele entrou em estado de inconsciência racionalmente. Ele quis ter a conduta para entrar em estado de inconsciência por algum motivo que você não sabe por quê. Não sei, nem por isso eu tive da zona de guerra. Sim, mas você vai estar interferindo. Se a decisão dele foi tomar álcool até ficar inconsciente para poder morrer sem sentir dor. Ele estava se suicidando. Você foi lá e interferiu na liberação dele. Tipo, antes de ele entrar em estado inconsciente, ele já estava em estado racional e ele tomou, ele teve essa conduta, né? Fez essa ação voluntária de entrar em estado inconsciente e ficar lá porque ele quis, por qualquer motivo. Ele tinha uma natureza racional anterior. O embrião não teve nada anterior. Tipo, ele não entrou em um estado. Ele foi gerado ali e não existe nenhuma expectativa que ele pode criar e ele não tem nenhum direito. Ele não é um ser racional, ele não está dentro da razão. Ele precisa de um representante com direitos naturais para representar ele no mundo de direito. Se o feto ele nunca teve um estado racional anterior, por que ele estaria em um suposto estado? Ele nunca quis entrar nesse estado que você fala. Otávio, mesmo que nós não saibamos se o bêbado quis morrer na zona de guerra, ou se ele foi envenenado, ou seja lá o que for que aconteceu, nós estamos de novo num ambiente de incerteza. Agora, por que você acha que eu não posso resgatar ele de uma zona de guerra, porque eu tenho incerteza se ele queria se matar, e ao mesmo tempo você defende que se assassine e você tem certeza se ele um dia vai vingar num ser humano adulto ou não? Você pode salvar. Não, você pode salvar alguém que está na zona de guerra, mas a pessoa pode não querer. Depois você vai enfrentar as consequências. Mas de fato ela é uma pessoa ela entrou em um estado por vontade própria, certo? E você tirou ela daquele estado, por sua vontade. Depois se tiver algum conflito posterior, vocês que se resolvam. Com o feto não, o feto ele não entrou naquele estado que ele quis. Mas por que você diz que a ínfima possibilidade dele ter sentido vontade de se matar bebendo numa zona de guerra, o que é uma hipótese absurda, mas pode acontecer, por que você acha que essa mínima possibilidade invalida o meu argumento e a enorme possibilidade de um feto se tornar um ser humano adulto não é suficiente para nós rejeitarmos o aborto? Você está usando 2 pesos, 2 medidas. Outra coisa, quando você falou que o feto nunca teve consciência, isso também não é um argumento válido. Vamos supor que por algum problema médico, o feto nasça inconsciente e ele fica em coma durante os 5 primeiros anos da vida dele. Mas existe a possibilidade dele sair do coma. Isso justifica você dar um tiro no molequinho de 5 anos porque ele nasceu já em coma? Claro que não. Por que não? Eu espero que o bom senso das pessoas responda essa pergunta. Tá, mas aí você está se definindo pelo bom senso. Tipo, é a maioria, é a expectativa da maioria, o bom senso, do suposto bom senso, que pode ser causado por uma conformidade social, uma conformidade cultural. É isso que você tá dizendo em última instância, é o bom senso que vai definir. Não, eu não estou nem aí para conformidades, para padrões sociais. O bom senso é aquela razão que nos faz descobrir a lei natural, divina, imutável, que se aplica a esse moleque de 5 anos que está inconsciente, que ele é um ser humano com direitos naturais. É isso que eu estou querendo dizer. Tá, mas
Você consegue me demonstrar onde eu encontro esses princípios universais para mim poder verificar que o tal moleque que nunca teve a natureza racional manifestada é um ser racional? É por isso que o Mário Quintana falava que o aborto é o roubo infinito. De fato, ele nunca teve consciência, o feto. Ele vai ter, ele ainda não viu a luz do sol. E quando você aborta, você está roubando todas as experiências que ele um dia viria a ter. Agora, mas o feto tem qualquer expectativa para ter esse tipo de experiência? O feto nem sabe que ele existe. Então, o embrião nem sabe que ele existe. Da autoconsciência ele tem ainda e nós vamos roubar tudo dele. Mas se ele não tem, você está querendo me dizer que um ser que não tem autoconsciência, que não tem noção de propriedade, pode ter alguma coisa. É como dizer que vaca tem aqueles bens naturais, a vida, a propriedade. Você está querendo me dizer que eles têm sem consciência de ter, é isso? Como que alguém pode ter sem saber que tem? Consciência. Então, tipo, desde o começo. Então eu posso. A consciência, ela não define direitos naturais. É isso que você está dizendo desde o começo, mas isso eu posso estender, então, para árvores e animais, então, né? Não, porque ela não pertence a uma classe ontológica humana. Tá, mas quem definiu que a classe ontológica humana e qual que foram as ferramentas para definir isso? Que essa classe é a classe detentora de direitos. É a classe que possui direitos naturais. Bom, tem vários filósofos que falam sobre isso. Por exemplo, John Wilde, quando ele citou os direitos naturais e suas aplicações, ele definiu como a função dos direitos naturais como fazer o bem, a vontade divina. E ele definiu o bem, independente de acreditar em Deus ou não, como a realização do ser, e o mal como as tendências naturais que impedem essa realização do ser. E da natureza humana, qual é a sua tendência natural de realização? É nascer, é crescer, reproduzir. E quando você aborta, você está indo contra essas tendências naturais. Tá, mas todos os animais e plantas também possuem essa natureza que você está dizendo. É natural que elas cresçam, nasçam. Se a gente tirar a razão da equação, o que sobra? O que diferencia o homem do resto? Não, peraí, eu concordo com você que se aparecer uma vaca falante, uma vaca racional, e que fale, eu tenho direitos naturais, aí nós vamos ter que respeitar os direitos naturais dela. Não é o caso, não é da natureza das vacas, não é da classe ontológica das vacas, mas é da natureza humana, é da classe ontológica do homem, e se aplica a todos os membros da espécie humana, independentemente deles terem ou não essa capacidade. E por que se aplica? Pelo seguinte, é aquilo que o Peter Crift falava. Eles têm a mesma essência que qualquer outro membro da classe humana que pertence a essa classe ontológica dotada de razão. Eles simplesmente não estão com essa essência ativada de forma a gerar essa racionalidade de fato. Mas eles pertencem. Mas eu tô querendo entrar num ponto anterior a isso. Quem definiu como certa essa essência? Quais são as ferramentas que me levam a concluir essa verdade? Tipo, como que eu posso generalizar isso para quem não tem essa consciência? Como assim? Quais são as ferramentas que definem essa consciência? Quem não tem consciência pode ter consciência? Pode ser que sim, pode ser que não. Mais uma vez é incerteza. Agora, remetendo a tradição... É incerto. Se é incerto, se o direito é incerto, aonde o direito é certo? Não, remetendo de novo à tradição escolástica. São Tomás de Aquino. Da natureza humana decorre, por exemplo, a preservação da vida, coisa que até o Thomas Hobbes falava. O direito do homem, o direito natural como o direito do homem agir com meios idôneos para autoconservação e para preservação da vida, falava o Thomas Hobbes. E São Tomás de Aquino dizendo sobre a essência das coisas, a essência da maternidade, por exemplo, a tendência da mãe em preservar sua prole. Tudo isso não significa que não haja casos e casos, mas significa que essa é a tendência natural da natureza humana. São indícios que revelam como que as leis naturais se aplicam a esse caso do feto. Tá, mas se você for levar apenas o critério da
de crescer, de defender a própria vida. Os animais também conseguem manifestar isso. Se você não colocar a razão na equação, não é só a natureza humana que possui essas características. Não, mas não é da natureza dos animais refletirem moralmente sobre o que eles estão fazendo. O que os animais fazem é Tá aí. instintivo. É puramente Sim, mas biológico. daí o feto, o embrião e o zigoto só podem fazer isso em cima de um futuro hipotético. Tipo, eles não têm condições de fazer isso naquele momento. Não, peraí, os animais não têm reflexão moral sobre o que está acontecendo. Ou Mas seja, você consegue provar isso? Você testou todos os animais? não, por exemplo, a vaca, ela é um objeto de estudo da ontologia. Agora, não existe uma natureza moral das vacas, porque elas não têm capacidade de refletir moralmente. Agora, existe uma natureza moral do homem. É possível, então, refletir moralmente sobre um ato de um aborto, o que é uma mãe matar o filho dentro do próprio ventre. Então, é possível para o homem usar a razão moral para definir uma conduta correta, aquilo que o padre Coppelson falava, e depreender também que todos os seres humanos, todos aqueles pertencentes à classe ontológica do homem, têm direito natural, sim. Do contrário, nós estaríamos definindo arbitrariamente quais seres humanos têm ou não direito natural, baseado num critério totalmente subjetivo, que você mesmo admite ser incerto. É diferente, por exemplo, de dizer que um criminoso, um assassino, que objetivamente tirou o direito à vida de alguém, dizer que ele não tem direito natural. Esse cara não tem mesmo. Agora, estabelecer que toda uma classe de seres humanos não tem direito natural, baseado num critério totalmente incerto e arbitrário, que é o do uso da consciência, seria abrir um precedente perigosíssimo. Seria violar tudo aquilo que nós justnaturalistas libertários, defendemos, que é o direito do mais fraco. Quem é o resto da humanidade para definir quais seres humanos não criminosos têm direitos ou não? Sim, mas a questão do feto é uma questão da mãe, não é uma questão do resto da humanidade. Bom, aí é como disse o Hadley Arkes. Se a criança só ganha direito por decreto da mãe, então ele não é um direito natural. Ele é um justo... Não, a criança ela não ganha direito pela determinação da mãe, nunca disse isso. A criança ganha direito a partir do momento que a natureza racional se manifesta. O que a mãe permite é ou não o desenvolvimento do ser biológico até ele chegar àquele estágio. Mas isso não implica... Enquanto incerto, não existe direito certo. Tipo, nada foi afetado ali. É a mesma coisa que eu falar de vacas. Eu não tenho como testar todas as vacas. Mas suponho que vacas são racionais. Eu também não tenho como testar sobre todos os embriões, mas os embriões são irracionais. É bem provável. Eles não estão em um estado racional para fazerem parte do direito. Mas então você está condicionando o direito de um membro da classe ontológica humana a um critério totalmente arbitrário, que é o uso manifesto da razão, o que significa que você concordaria com o Peter Singer em assassinar um bebezinho de 2 meses, já nascido? Eu não teria essa conduta, mas eu não consideraria ela uma conduta criminosa. Então você... Mas considerar que uma classe ontológica, que a classe ontológica humana tem direitos negativos, não é arbitrário. Então, tipo, eu estou dizendo que apenas o que eu digo, que a natureza racional é da onde vai emanar o direito, isso é arbitrário. Mas é isso que pode ser verificado na natureza. Sem a natureza racional, o direito não se manifesta. Então você está querendo me dizer... Tá, eu poderia ter uma tribo de anencéfalos e retardados se organizando em forma de direito? Isso seria possível? Então você está submetendo o mais sagrado dos direitos, que é o direito à autopropriedade, a uma arbitrariedade. Você está gerando, então, um livre mercado de ética, que é uma contradição em termos, porque a existência de um livre mercado requer a ética prévia. Você está submetendo aquilo que é mais sagrado e mais frágil, que é o respeito aos direitos humanos, a critérios totalmente arbitrários definidos necessariamente por uma elite. Ou vai ser uma elite política ou vai ser uma elite natural hopiana. Mas aonde que eu disse que é arbitrário? Você admitiu que é arbitrário.
Não, eu fiz uma pergunta sobre se você considera que os meus critérios são arbitrários, porque os seus não são. Eu ainda não afirmei nada. Estou te perguntando. Porque os meus são baseados no direito natural, oriundo, causado pelo fato de o feto pertencer à espécie humana. E esse direito natural é definido pela lex eterna, pelas leis imutáveis da natureza, do universo, por Deus. E como eu verifico essas leis eternas e imutáveis da natureza, ignorando a manifestação racional, como eu verifico isso? Como eu sei que isso é verdade e não é arbitrário? Não, mas você quer coisa mais arbitrária do que estabelecer a manifestação da razão como direito natural? Essa é uma questão moral que está sendo sujeita a vários debates no meio acadêmico. Agora, eu remeto a Chesterton. Questões morais são sempre terrivelmente complexas para pessoas sem princípios. Então eu tenho um princípio, que é o fato de que todo ser humano, independente dele manifestar ou não a razão, ele tem o direito de autopropriedade, o direito negativo da vida. E isso pode ser descoberto... Mas esse princípio é um dogma. Oi? Esse princípio é mais um dogma. Da minha parte, ele é baseado na minha religião. Eu admito isso. Eu sou um justnaturalista teológico. Para mim, a causa do direito natural é divina, então eu sou bem agostiniano nesse ponto. Nós não podemos estabelecer uma sociedade onde os direitos de cada indivíduo estejam sujeitos a um positivismo antropológico, onde as civitas impiorum, que é a cidade dos ímpios, que é o que os homens fazem aqui na Terra, é superior à civitas Dei, que é a cidade de Deus, onde foi estabelecido o direito à vida para todos os seres humanos. Isso seria um absurdo. Agora, você não precisa ser católico para acreditar nisso. Você pega, por exemplo, pensadores gregos, como o Piano, Cícero, eles diziam que existe uma lei verdadeira, constante e sempre eterna, na palavra de Cícero, que independe da vontade humana, independe de você estabelecer a razão como critério. E ela deriva, como dizia o Piano, da essência das coisas. Então, é por isso que o Agostinho... Isso não é verificável. Ela tem uma influência, por exemplo, dos estoicos. Então existe uma capacidade do homem de se aprimorar moralmente e descobrir aquilo que é a lei universal eterna, o Logos. Nós temos que descobrir isso. Nós não podemos submeter os mais fracos aos caprichos dos mais fortes. Tá, então posso generalizar isso para os animais, então? Não acredito em direito. Porque para mim, a princípio, a regra de corte aí para separar animais de seres humanos é baseada em um dogma. Não pode ser verificado. E diferente do que ocorre na natureza, onde o direito pode ser observado se manifestando apenas em seres racionais, certo? Tudo isso fica baseado num dogma. Então você está querendo me convencer que existe um dogma que diz X, e a partir daquilo vão se ramificar determinadas regras morais aí que devem ser seguidas por agentes morais, e é isso, beleza. É isso que você está querendo me dizer? Não, o que eu estou querendo dizer é que existe uma classe ontológica capaz de refletir moralmente e que todos os membros dessa classe ontológica, independentemente de eles manifestarem essa capacidade, como disse o Peter Crift, têm esses direitos por pertencerem a essa classe. Entendi. Alguém disse que determinados seres têm direitos mesmo, porque eles estão numa classe ontológica que manifesta a razão, mas esses seres não têm a razão manifestada. Mesmo assim, eles possuem esse direito porque alguém disse. Não, porque eles partilham da mesma essência, por pertencerem à mesma classe ontológica. Um feto mas tem... a essência... Mas por que a essência define o direito? É isso que eu tô querendo entender. A arbitrariedade do meu conceito e a não arbitrariedade do seu. Por que a essência define o direito? A essência define porque a essência vem da ontologia. A ontologia vem da natureza. Por isso que eu sou um justnaturalista. E é por isso que eu acho que o justnaturalismo antropológico é uma contradição em termos. Porque mas a razão também vem da natureza. Eu concordo com os... Ninguém cria a razão artificialmente. Como assim artificialmente? É um momento.
na manifestação humana, não é criada, a razão não é criada artificialmente. Ela é uma manifestação natural, inata, daqueles seres que possuem ela. Nem todos os seres humanos possuem ela. Mas a razão é natural. Por que a razão não? A essência natural é a razão não? A razão, ela é naturalmente inerente a uma classe ontológica, não ao indivíduo. Estabelecer a manifestação dessa razão como critério para ter ou não direitos, isso sim é uma arbitrariedade artificial. Essa é a grande distinção que eu faço. Mas, o Vinícius está falando que o debate está entrando em círculos, mas eu não cheguei a ler a última mensagem dele. Ele queria que a gente mudasse um pouco de assunto. Certo. Você chegou a ler o que ele queria propor aí? Que eu não cheguei a ler. Você pode repetir aí, Vinícius? Tinha falado aí para vocês comentarem mais dos direitos da mãe, que esse assunto foi ficando para trás e vocês voltaram ao assunto inicial sobre a questão ontológica do feto. Vocês não entraram muito na questão dos direitos das mães. Com relação ao direito da mãe, se existe um feto com um zigoto, um embrião que seja, com direitos, cai na situação que ela não vai poder ferir o direito dela, né? Ferir o direito do ser que está dentro dela, para ela ter alguma, sei lá, alguma ação com o fim que deixe ela satisfeita ou feliz. Ela não vai poder ferir isso. Mas eu defendo que o feto, o embrião, o zigoto sequer tem esse direito, né? Mas se ele tem direito, não dá. Se tem direito, é assassinato. Então, o Cogman concordava comigo. Aí sim. Se você assumir a premissa de que o feto é um ser humano, eu acho que a mãe não teria direito de abortar. Não. Se eu assumir isso, se eu assumir as proposições que o Cogman apresentou, não. Mas eu assumo que o direito só pode se manifestar em seus nacionais. Vou fazer uma pergunta para você, Otávio. Fala. Vamos supor que o feto não tem mãe. Ele está sendo desenvolvido numa incubadora, uma tecnologia futura. Tá. Aí, como você está falando que ele não tem direito, vai um cara lá e joga um veneno dentro do líquido lá da incubadora. Tá, mas aí cabe a questão da agressão à propriedade, né? Do terceiro que gerou, que está gerando e está incubando e está com todo o maquinário lá à disposição para gerar aquele feto por algum motivo que eu não sei qual é. Mas aí Suponhamos que o proprietário da incubadora é um ultrapacifista que perdoa qualquer crime. Então ele perdoou até isso. Beleza, tá no direito da vítima em perdoar, porque a restituição é subjetiva, né? Se a vítima acha que a restituição é o perdão, que seja o perdão. O problema não conta isso. Aí o zigoto cresceu, se desenvolveu, nasceu. Só que o cara nasceu sem os 2 braços. Por causa do veneno lá. Tá. E aí o cara resolve investigar, ele conseguiu recuperar as câmeras e tal, ele viu que um cara foi lá e jogou veneno na incubadora. Esse cara sem braço. Você não acha que esse cara poderia processar e levar o cara que jogou veneno pra corte, porque afinal ele nasceu sem braço? A partir do momento... Olha, não cheguei a pensar a respeito desse caso. Teria que pensar. Eu, a primeiro momento, assim, sem pensar muito, eu consideraria que ele não tem direito a processar um acontecimento processar alguém por um acontecimento que ocorreu antes de ter a manifestação do culto nacional. Quem poderia processar é o dono, né? O cara da incubadora, não o resultado. Né? O dono da incubadora morreu. Aí se pode. Mas por quê? Foi a ação, ele não foi, enquanto a ação ocorria, ele não tinha ainda consciência, ele não era um ser de direito. Por que você deve ter responsabilidade? Digamos que pensa num caso hipotético que uma vaca daqui a algum tempo vai criar a capacidade racional e vai ser um ser de direito. O que aconteceu antes não importa. É a partir do momento que
é o início, é como a natureza humana, né? A natureza humana tem início, meio e fim, né? A natureza nacional também. Isso importa. Vamos supor que a vaca evoluísse para uma neovaca. E essa neovaca, depois de 50 anos, ela adquire capacidade racional. Capaz de refletir moralmente. Você não poderia assassinar uma vaca de 49 anos. Tá, mas eu não entendi muito bem o que você quis propor. Vamos supor que existe uma nova espécie de vaca que, depois de 50 anos de idade, ela evolui, ela chega num estágio de racionalidade, de capacidade de refletir moralmente. Você não pode levar essa vaca para abatedouro, mesmo antes dela completar os 50 anos. Bom, deixa eu fechar a porta aqui, né? Tá. Bom, se... primeiro, a natureza nacional ela não se manifesta numa idade pré-determinada. Acredito que não, né? Nunca vi isso. Mas digamos que essa vaca hipotética, ela tem a natureza nacional exatamente, virou 49 para 50 anos, não seria problema nenhum aos 49 anos mandar ela para o abatedouro, sendo que ela não vai ter consciência nenhuma. Ela não tinha direito algum, ela sequer sabia que isso era um direito. Um cadáver pode tem... ser abatida. Cadáver humano tem consciência? Não, nem por isso tem direito. Então, agora vamos supor que você, antes de morrer, fez um testamento dizendo que você quer que o seu cadáver seja enterrado numa tumba X, feita de ouro, na posição tal. E você escreveu isso no testamento, fez tudo direitinho, aí você morreu. Aí vem um cara e fala, não, isso aqui é um cadáver. Cadáver não tem consciência nem direito, pode jogar no lixo mesmo. Você acha isso correto? Eu acho que seria uma coisa difícil de acontecer, porque na realidade, provavelmente o cadáver ele ficaria a propriedade dos filhos, né? E os filhos dariam um devido fim, ou parentes, ou o que for que seja, né? Mas se não tiver o devido fim, vai para indigente, vai virar qualquer coisa. Se não tiver o devido fim, não. Se não tiver o devido representante, né? A minha posição é de que se você, quando vivo, fez um testamento, dizendo qual destino você quer que as pessoas deem para o seu cadáver, mesmo que o seu cadáver esteja inconsciente, não tenha direitos, etc., ele tem que ser respeitado, porque em T-1 você tinha direitos. E você estabeleceu isso para o seu cadáver. Então, no tempo T, ele tem que ser respeitado. Do contrário, nós estaremos dizendo que você não tinha direitos quando vivo. Então, existe uma intertemporalidade do direito, pelo menos em relação ao passado nesse caso, e eu acredito que exista também uma intertemporalidade do direito futura. Se você virar a ter consciência, significa que no seu estágio anterior à consciência, que é o de feto, você também mantém os direitos. Da mesma forma que se aplicou para o futuro, no caso de um testamento, se aplicou para o passado, no caso de um testamento, se aplicou para o futuro, no caso de um feto. Tá, mas se não tiver, se você, enquanto você estava vivo, fez um testamento qualquer que dava o destino ao seu corpo. Depois de morto, aquilo não é executável, né? Aquilo tipo, não vai criar penalidade se ninguém executar. Teria que ter. Se alguém mas quem é que vai ser penalizado? Porque você pode fazer, digamos assim, se você tá em estado terminal e, sei lá, se a Britney Spears te der um abraço, você vive. Senão você morre. Ela tem obrigação a fazer isso? Não, você não tem. Se ela vai te assassinar? Não, você tem direito negativo à vida, não positivo. Você não pode obrigar ninguém a salvar a sua vida. Tá, então, e um morto pode obrigar alguém a tratar o corpo dele da forma que ele... Como é que ele... Que expectativa que o morto vai nutrir? O morto pode ser... o corpo de um morto vai poder ser bem cuidado se tiver um representante nacional para dar o devido fim. Se tiver um filho como proprietário, se tiver... E por aí vai. Se não tiver ninguém, quem é que vai dar o... Deus vai garantir o bom enterro do morto? Como é que vai ser? Não, vamos supor que você, por testamento, falou, olha, quando eu estiver quase morrendo, eu vou andar até o mato e eu quero que o cadáver fique lá para virar adubo. Está em testamento. E alguém que sabe desse testamento foi lá e de propósito removeu o seu corpo e cremou. Sei lá. Esse cara tem que ser punido, porque ele violou deliberadamente seu testamento. Tá, mas então você quer dizer que um morto que não tem mais a consciência manifestada, é só um corpo, tem direito à propriedade?
No Porque, morto não tem porque verdade, mas quando você estava vivo e você fez esse testamento, você estabeleceu o direito de forma intertemporal. óbvio que não. Eu estabeleci a minha vontade dentro do limite de tempo. Tipo, eu não tenho como fazer a minha vontade ser perpétua. Quem é que Você não vai, viola nenhum quem é que vai direito garantir? natural. Você tem sim. Não, o direito natural ele não é perpétuo. Ele tem início, meio e fim. Enquanto ser, digamos que seja pela espécie humana, o direito natural ele se origina simplesmente pelo critério arbitrário da espécie humana. O indivíduo da espécie humana ele tem início, meio e fim. Ou o indivíduo da espécie humana ele é perpétuo, sei lá, qual é o dogma a respeito disso? Se você negar, então, a intertemporalidade do direito, você vai negar, por exemplo, o direito à herança, você vai negar tudo que está escrito nos testamentos, você vai negar até a pena de morte para um assassino. Por que eu negaria a pena de morte para um assassino? O direito à herança ele poderia ser modificado em cima de contratos específicos, uma nova modalidade de contratos. Um pouco antes de você morrer, você faz a transferência. Tipo, o direito à herança poderia ser adaptado a essa nova realidade. Mas a pena de morte, como assim? É justamente o direito natural sendo relativo à espécie humana que invalida a pena de morte. Porque se o direito é natural, ele não pode ser perdido. Então, como é que você vai matar alguém de forma justa? Você vai assassinar. Porque o assassino ele não deixou de ser humano quando ele assassina alguém. Ele ainda possui os direitos naturais dele. Agora, se o direito ele é relativo à natureza racional, aí sim eu poderia matar o bandido. Porque eu consigo verificar que a conduta dele não foi racional. Ele violou a propriedade de um terceiro. A pessoa que o assassino matou está morta. E você está falando que ela não tem mais direitos. Então, pelo jeito, você está falando que ela não tem direito à justiça pelo fato dela estar morta, portanto, um assassino jamais poderia ser punido na sua concepção. Mas quem tem direito à justiça, se a pessoa está morta, já era. Mas quem tem direito ao ressarcimento são os filhos, são os parentes próximos, quem houver, quem quiser. Ela não tem. Quem... Ela não tem amigo, não tem parente, ela é antissocial, ermitão, sei lá. Daí morre como indigente e ninguém se importa, igual hoje. Então eu dou um tiro num indigente e beleza, ninguém pode me punir? Tipo, se ninguém se importar e ninguém quiser punir, quem é que vai punir? Alguém pode te punir, se quiser. Mas se ninguém quiser, quem é que vai te punir? Não, pelo seu critério, ninguém pode me punir mesmo que queira. Afinal, não existe mais ninguém vivo com direito que poderia se declarar minha vítima. Já que você não acredita. Mas então você está querendo me dizer que o morto, ele tem direitos, então? É isso? Sim, ele tem direito à justiça, mesmo estando morto. E da onde se origina esse direito à justiça do morto? Quem tem direito à justiça são os representantes da vítima, que estão vivos e entendem o que significa. Como que um morto pode ter esse direito? Ele tem esse direito porque quando ele estava vivo, ele teve seu direito à vida violado. Isso foi em T-1. E eu acredito na intertemporalidade do direito. Só por isso. Não, tá. Você acredita nisso, mas eu não consegui ver uma demonstração decente disso. Eu vi alguns critérios arbitrários e alguns dogmas. Eu não tenho amigos, eu não tenho parentes, eu estou vivo e eu tenho direitos, certo? Aí vem um assassino e me mata. Enquanto vivo, sim. Não, aí vem um assassino e me mata. Tiro de FAL na cabeça, morri na hora. Agora esse assassino tá solto. Porém... O que acontece? Esse assassino, ele é um ser... Esse assassino, ele é um ser irracional. Ele violou a autopropriedade de alguém. A justiça, ela não vai ser iniciada pelo morto. A justiça vai ser iniciada por um vivo. Mas se quem é a vítima? Existem provas... Não existe, não é uma questão da vítima. A vítima morreu. Tipo, não, a vítima ela não precisa mais, ela não tem condição de requerer a justiça. Quem vai executar isso vai ser um vivo. E quem vai executar isso vai executar seguindo o critério que o assassino é um animal. Quem é a vítima de um assassino?
O assassinado? Ela... Claro que a vítima é o assassinado, mas depois que ela morreu, ela não tem mais condição de requerer justiça alguma. Como que ela vai requerer qualquer justiça? Ela tem direito à justiça. Mesmo Mas estando... quem vai dar esse direito para ela? Você tá querendo... Mas qual é o direito? Como que se estabelece que um morto tem direito à justiça? Quem vai? Qualquer um que quiser. Quem vai... Vamos supor que ela tinha um contrato com uma agência privada de defesa. Certo. A agência privada de defesa teria o direito de falar, olha, hoje eu tô com preguiça, eu não vou vingar ninguém não, tá? Vou ficar de boa aqui. Ela não tem esse direito, ela é obrigada a ir lá fazer justiça, matar o assassino. Porque a vítima tem direito de justiça, mesmo estando morta. Pelo fato de que ela estava viva quando teve seu direito violado. Aí tem a intertemporalidade do direito. Ela se aplica ao passado e ela se aplica ao futuro, como é o caso de um feto. Pra mim, não faz sentido isso, mas tudo bem. Ok pra você. Eu acredito que mortos não têm direito algum, e que o direito ele não é perpétuo, certo? O direito ele existe até quando ele foi estabelecido, enquanto tiver algum representante. E é isso. Otávio, você é praticamente um positivista. Mas por que você acha que eu sou um positivista? Eu quero eu não digo que o direito positivo ele não possa existir de forma conjunta com uma base de direitos naturais. Nunca falei isso. Eu digo que o positivismo pode existir o justpositivismo pode existir em algum meio desde que existam limites. E esses limites são definidos por direitos naturais, onde a natureza, o direito natural é a natureza racional. Eu não entendi. Você está querendo dizer que ou uma coisa ou outra. Tipo, eu não posso defender, em alguns casos, o justpositivismo com limites do direito natural. É isso que você está querendo dizer? Não, isso que você falou da lei natural estabelecer limites para as normas temporais positivadas do homem, isso Santo Agostinho já falava. Que era a lex eterna como um limite para a lex temporal. Agora, não, que você está dizendo que está falando positivista. Você não pode atropelar a lex eterna com a lex temporalis simplesmente porque não tem capacidade de reagir, não tem capacidade de raciocinar, não tem capacidade de manifestar razão, não tem ninguém que represente a vítima. Isso são argumentos positivistas. Nós não estamos discutindo se a vítima ou não algum representante, sim o que seria ou não justo perante essa lei da natureza eterna. Mas você está partindo da premissa que existe a lei da natureza eterna. Sim. Eu não consigo verificar isso. Isso para mim é um dogma. Por isso que eu falei que você é positivista. Mas se eu acredito que o direito emana da natureza racional, certo? Por que eu sou um justpositivista se determinados direitos, enquanto ali no ser que tem a natureza racional manifestada, ele tem intrinsecamente esses direitos, eles são inatos. Por que eu seria um justpositivista? Porque o direito natural ele não é ad hoc, e tudo aquilo que emana da razão seria ad hoc, já que o homem usa a razão para conquistar algum fim, usando meios para isso. Não, agora, daí a gente vai chegar naquilo lá, tipo, o direito então não emana da razão, emana de Deus, é isso. Sim, agora, como o Spooner dizia, se a justiça pode ser mudada, ela não é um princípio. A justiça, ou ela precede a razão, e a razão ela serve para descobrir essa justiça, ou a justiça seria algo arbitrário e fantasioso, portanto não seria justo. Então a justiça é injusta, você fica aí numa contradição. Agora, você pega um dicionário amplamente usado, difundido, até meio mainstream de direito, dicionário Black. O que é o direito natural? Está lá definido. São leis da natureza passíveis de serem descobertas à luz da razão. A razão não gera direito, ela descobre o direito.
Tá, e quais são essas leis da natureza? Como eu consigo observar a lei natural proveniente de Deus pela razão, usando a razão? Quero observar ela agora. Bom, você pode ter várias abordagens para isso. Uma delas, que eu gosto muito, é a tradição tomista, que diz respeito à conservação, à preservação da vida humana. E aquilo que é bom e compatível com a natureza do homem, aquilo que o Herbert Spencer falava. O mal é a incompatibilidade entre a constituição, que é a natureza, e as circunstâncias. Se a razão falha do homem estabelecer circunstâncias incompatíveis com a natureza do homem, nós vamos ter uma perversão desse direito natural, dessas tendências naturais que podem ser observadas segundo essa tradição tomista. E você não acha que uma mãe assassinar o filho dentro do útero é completamente contra a natureza materna, a natureza da vida, a natureza do homem? Mas o feto não foi assassinado, ele foi morto. Se você diz que foi assassinado, significa que você está querendo implicar uma juridicidade à conduta. Sim, não acredito que foi. Mas eu estou com uma juridicidade, porque o feto é um ser humano, uma juridicidade. O feto é um indivíduo biológico da espécie humana, mas se você levar o termo ser humano no termo utilizado pela filosofia, isso é o ser da espécie humana com capacidade racional, com autodeterminação, com capacidade para manipular os objetos do mundo. Você está querendo me dizer que um feto tem isso? Ou você quer me dizer que o ser humano, do jeito que você está usando, significa apenas um indivíduo biológico da espécie humana? Você concorda comigo que o feto é um indivíduo biológico da espécie humana e ele está vivo? Concorda comigo? Sim, concordo. Se só isso for o critério de direito, então significa que o critério é arbitrário. É ser da espécie humana. Não, pelo contrário. Ele tem a essência humana. Ele tem aquilo que o Peano definiu como sendo a origem do direito natural, que flui da natureza das coisas. Definir qualquer critério, sei lá, formação do sistema nervoso, manifestação da razão. Isso aí é o que o Crift falava. É um arbitrarismo ad hoc. Isso não é filosofia sólida e muito menos biologia sólida. Como é que você defende a capacidade de matar alguma coisa que você foi um dia? Você era um feto. Você não veio de um feto. O feto não te deu a luz. Ele era você. Mas como que eu sou um feto? Como que eu era um feto? Eu nunca tive consciência de ser um feto. Como que o meu indivíduo surgiu em um feto? Não existia indivíduo ali. Por que eu posso dizer que eu era um feto? Eu nunca que indivíduo que existia em um feto? Eu nunca tive consciência de ser um ser humano em coma. Mas se eu acordei de um coma, eu fui um ser humano em coma, embora eu não tivesse consciência disso. Tá. Um ser humano em coma, ele já era um ser portador da razão. Aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, mas ele estava lá e tinha a natureza manifestada. Não, peraí, ele está em coma. Como é que ele usa a razão? Não, ele tinha antes daquilo, certo? Ou ele nasceu em coma já? Está em coma direto? Vamos supor primeiro que ele sofreu um acidente e está em coma. De qualquer forma, ele não está usando a razão. Ele não é mais um ser humano racional, pelo menos naquele período T de tempo. Certo. Ele foi. Enquanto ele está em coma... Enquanto ele está em coma, ele não está usando a razão. Os seus direitos naturais estão suspensos. Sim, porque eu não falei que a manifestação racional ela tem uma relação simbiótica com o direito, enquanto não existe a manifestação e a manifestação não é certa, ela é incerta, o direito é incerto. Então você daria um tiro num cara em coma? Não. Você acha legal, você significa... válido dar um tiro num cara em coma? Se alguém quiser dar um tiro num cara em coma e esse cara em coma não tiver nenhum representante, isso não importa. Eu encerro meu caso aqui, então. Então, beleza. Você queria falar mais alguma coisa, Vinícius? Bom, uma questão assim muito importante na questão do aborto é
Por exemplo, o caso de estupro, o bebê anencéfalo, esses tipos de casos mais polêmicos, onde a mãe não teria chance não estaria livre para fazer um contrato implícito com o bebê, caso aceitemos isso, e como seria nesse caso? Em caso de estupro, se for levar o que o Cogos propõe, geralmente existe um contrato implícito, o bebê tem direitos e ele não pode ser morto. Vai ter que assumir o bebê até em caso de estupro. Mas, para mim, ainda volta nas minhas premissas anteriores. Aquele bebê, aquele feto, aquele embrião, não tem direito algum ainda. A mãe pode se livrar dele conforme ela achar necessário. Da mesma forma que ela se livra de uma onça atrapalhando o caminho dela, o que for que seja. Bom, para comentar o caso do estupro, o feto é um ser humano, ele tem direito. Agora, a mulher foi estuprada. Ela não pediu para ser estuprada, ela foi vítima. E o debate, se é válido o aborto em caso de estupro ou não, é uma polêmica libertária bem pesada, e eu sou contra o aborto mesmo em caso de estupro, com base na questão do homestead negativo. Eu já falei isso em outros debates, mas eu posso falar de novo. O que é o homestead negativo? Assim como você tem direito, como apropriador original, de um recurso útil, você também tem a obrigação de não passar algo que impõe uma desutilidade para outro ser humano inocente. Então, vou dar um exemplo. Você foi o primeiro apropriador de uma maçã. A maçã é algo útil, algo nutritivo, é seu. Agora, vamos supor que você contraiu uma doença. É uma desutilidade. Você não poderia passar essa doença para outro ser humano, mesmo que isso te curasse, porque aí você estaria agredindo esse outro ser humano. Ou seja, você tem um homestead negativo dessa doença. O primeiro que sofre a agressão é o apropriador original dessa desutilidade. Portanto, homestead negativo. No caso do aborto, em caso de estupro, eu considero o seguinte: a mulher foi estuprada, foi agredida antes que o zigoto se formasse. O zigoto demora de 2 a 3 dias para se formar, se eu não estou enganado. Então, como a mulher foi agredida antes, ela tem um homestead negativo da agressão do estuprador. Ela não pode matar o feto inocente que foi formado depois, porque o feto não tem nada a ver com estupro. Se, por acaso, aconteceu um aborto espontâneo, que não foi culpa da mulher, eu, inclusive, sou a favor do estuprador ser condenado não só pelo estupro, mas também por homicídio. Ou seja, ele estaria bem encrencado. Né? Mas eu sou contra a mulher deliberadamente abortar, mesmo em caso de estupro. E quanto ao anencefalo, alguma diferença? Então, eu também sou contra o aborto, mesmo em caso de anencefalia, porque tem vários graus de anencefalia. E aí eu já não entendo muito do assunto, isso aí já é da seara puramente da embriologia, mas eu tendo a ser contra também, é uma criatura de Deus. E por argumentos consequencialistas, se nós abortarmos os anencéfalos, estaremos evitando petistas. Mesmo assim eu sou contra, porque é um ser humano inocente, eu não sei até que ponto. Aí é uma discussão que eu não estou a par, e eu diria até que eu não tenho opinião formada no caso da anencefalia completa. A anencefalia parcial eu sou contra. Bom, segundo o que o Cogos falou aí, se existe função cerebral capaz de manter uma razão mínima, que essa função cerebral seja capaz de manter essa razão ao ponto desse ser uma pessoa, né? Ou seja, autoconsciência, conseguir verificar a existência de outras entidades racionais com a propriedade, esse ser pode ser um ser com direito algum dia. Mas a anencefalia total, isso é certo, que ele nunca vai ter, sempre vai precisar de um representante, né? Nunca vai ter a manifestação racional. E é isso. E aí, mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma sugestão aí? Alguma coisa que ficou de fora? Que é urgente de se comentar? Pra mim tá ok, assim. Eu tenho que sair umas 7 e pouquinho. E
O debate foi tranquilo aí, se quiser ir para o encerramento, se tiver mais alguma dúvida aí, o Copos também se tiver mais alguma dúvida, eu tô tranquilo. Tem uma coisinha aqui que eu queria comentar. Pode falar, Cruz. É uma coisa um pouco mais consequencialista. Deixa eu achar minhas estatísticas aqui, peraí. Otávio, é o seguinte. Agora é um argumento totalmente consequencialista, né? Mas de 1993 a 2013, o número de abortos nos Estados Unidos anuais passou de 200 mil para 1,5 milhão. Essa tendência foi verificada em vários países que permitiram aborto: Espanha, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Índia, Rússia, Cuba. E é uma tendência que acontece sempre que existe uma liberação do aborto. O que você tem a dizer, por exemplo, sobre o relatório Kissinger falava que o aborto é a única forma de conseguir a redução populacional sem recorrer a assassinato deliberado de adultos. Então, o que você tem a dizer sobre a legalização do aborto e a diminuição da população, o aumento do número de abortos? Olha, eu não parei para estudar muito a respeito disso. Eu sou contra a legalização do aborto porque isso dá mais uma legalização para o Estado intermediar aí, mais uma forma de legitimar a ação dele, né? Frente à conduta do indivíduo. Eu quero que se foda. E é isso. Se o aborto é usado para tirar a vida de seres por algum motivo ideológico, ou algum motivo religioso, o que for que seja, enquanto não tiver a natureza racional manifestada, não faz. Agora, faça o que quiser. Né? Uma última pergunta. Já que você estabeleceu o uso da razão como critério para definir se um ser humano tem ou não direitos naturais, o que impediria, por exemplo, de alguém definir, assim como já foi definido na história, que negros não têm alma, não têm razão e, portanto, não têm direitos naturais? Judeu não tem direito natural porque eles não fazem o correto uso da razão? Todas aquelas falácias do polilogismo que caracteriza os regimes totalitários. É só alguém me demonstrar que negros não... Tipo, isso pra mim já seria uma generalização apressada absurda, né? Como é que eu vou falar pela conduta de alguns e generalizar a conduta de todos? Mas se alguém conseguir provar que todos os negros são irracionais, por que não? Alguém consegue? Eu acho impossível. Mas a esquerda já disse que alguém de 16 anos não é racional, tanto que pode estuprar sem ser punido? Sim, mas aí é uma afirmação louca, né? Uma afirmação sem embasamento. Justamente, para que eu acredite numa afirmação, eu preciso entender o fundamento. Por que um ser de 16 anos não tem conduta racional? Por que todos os seres de 16 anos não têm conduta racional? Se um ser ele consegue entender que ele tem autopropriedade, que outras entidades também possuem autopropriedade, e que a relação entre essas entidades semelhantes ela deve ser feita através da não agressão e através, em última instância, do direito, por que eu vou dizer que ele é irracional? Agora uma última, juro que é a última agora. Última pergunta. Tá. Dá pra enxergar isso aqui? Cara, a minha internet é meio ruim, mas tô vendo alguns riscos e umas linhas retas. Então essas linhas retas é consciência. Isso aqui é inconsciente. Isso aqui é um cara que estava acordado, foi dormir e acordou. Isso aqui é um feto que está na barriga da mãe e nasceu. Por que isso tem direito e isso não? Não é a questão de sinais e impulsos elétricos. É a questão de como a razão se manifesta e o que ela é capaz. Impulsos elétricos não são capazes de nada até que tenha aqueles impulsos elétricos fazerem parte de algum sistema específico. Digamos o sistema neurológico. O impulso elétrico em si não representa nada. Dá para mim fazer artificialmente esses impulsos que você está fazendo aí Não, isso não é um impulso elétrico. Nessa folha de papel. Isso aqui é só O que é esse negócio aí? Isso aqui é... Tá bom, peraí, por favor. Isso aqui é só uma ferramenta gráfica. Aqui a pessoa está acordada,
E aqui ela tá sem o uso da razão, tá dormindo, tem como. Tá, mas como que foi isso aqui foi medido? Que é isso aqui? Que máquina é isso? Isso é só uma legenda gráfica, isso não mede nada, isso não é impulso elétrico, isso aqui podia ser vermelho e azul. Tá, entendi. Mas, tá, eu sei, a pessoa tá dormindo. Vixe, meus filhos estão enchendo o saco aqui, mano. Vou ter que sair. Tá foda. Eu vou ter que sair, eu preciso levar as meninas numa festa junina. Eu vou a gente marca mais um aí. Tá, depois podemos marcar um. É isso aí. Alguma coisa assim. Tá. Faz o encerramento aí então, cara, porque eu vou ter que sair. Tá. Valeu, Otávio. Valeu, Otávio. Obrigado, Vinícius. Valeu, cara. Na verdade, eu ia fazer mais uma pergunta pro Kogo antes, mas não sei se eu faço, porque o Otávio já tá saindo. E tem mais dois minutos, cara. Se o Otávio quiser sair já e eu faço a pergunta pro Kogo... Não, mas aí não. Ele tem que ter direito de resposta. Não, mas vamos eu queria recolocar uma coisa que eu acho que ele tá tentando dizer desde o início do debate, mas até agora ele não conseguiu falar expressamente para você. Que eu acho que o que ele quer dizer aqui, na razão, acho que o que a gente... existe uma estrutura da consciência que vai permitir que a gente faça uma avaliação da experiência que nós temos no mundo. Aí que eu acho que é dúvida dele, a questão que ele coloca. Que um ser humano normal, vivo, assim, um caso mais fácil para ilustrar, a gente já tem uma compreensão imediata que ele tem propriedade dele, a gente já está preparado para entender que ele tem propriedade dele mesmo, que ele age, que ele fala, enquanto que no feto a gente não tem essa experiência, como posso dizer, irrefutável que ele seja que ele tenha autopropriedade. A gente sabe que todo ser humano com autopropriedade tem direitos a serem respeitados. E no caso do bebê, a gente não tem essa certeza, não tem como ter uma experiência que justifique isso. Aí no caso do cara em coma, a gente já teve uma experiência que ele tinha essa capacidade, essa autopropriedade dele antes dele entrar em coma. Então a gente teria a gente supõe que um dia ele voltará. Bom, não sei se eu consegui explicar bem, mas comenta aí, Cogos. Então, mais uma vez, por que esse cara de cima tem direito, ó, consciente, inconsciente, consciente, e esse inconsciente, consciente, não tem direito? Ele tem a vida toda pela frente, mais um motivo para ele ter direito. Mas então, a gente não tem a experiência do bebê, no caso, mas do cara em coma a gente já teve uma experiência que ele já teve a comprovação que ele tinha propriedade de si mesmo. Bom, não é exatamente isso que eu quis dizer, porque eu acredito que o direito ele só pode se manifestar em seres racionais, e uma situação de coma é uma situação muito específica, não é tipo que nem está dormindo, assim. Então não existe certeza ali, né? Eu acredito que isso poderia ser resolvido na questão de mercado, por exemplo, com contratos, né, com representantes, naquele momento específico, né, que não existe certeza se aquele ser vai voltar ou não. Mas se caso não tivesse nenhum arranjo contratual que levasse, que garantisse aquele ser que não tem mais razão à disposição para ser um ser de direito, tipo, se fode. Mas é isso. Bom, obrigado aos dois aí pelo debate. Obrigado, Cogos, obrigado, Otávio. Obrigado. Podem fazer a despedida de vocês. Faz aí, Cogos. Cogos. Eu sempre te ouvi, Cogos. Eu agradeço os espectadores que assistiram. Espero que vocês tenham elucidado várias dúvidas em relação ao tema. E eu peço a vocês que remetam novamente a Chesterton. Questões morais são sempre terrivelmente complexas se nós não tivermos
os princípios. E não faz parte dos corretos princípios que uma mãe possa esquartejar o próprio filho dentro do ventre. Nós estamos abrindo um precedente para uma sociedade que resolve os seus problemas matando inocentes. E não é esse tipo de sociedade que nós vamos querer viver. Os direitos naturais se estendem para todos os seres humanos. O fato dele não usar, não manifestar a razão, não significa que ele não tenha a essência humana, aquela natureza da qual flui seus direitos. Pensem nisso, porque são os direitos de todos nós que estão em jogo. É a coisa mais frágil que existe. Um abraço. Se ficar rebatendo, vai ficar em círculos, né? O feto não é um ser inocente ainda, né? Ele está além do direito. Então, para mim, o feto, matar um feto é como matar um animal, matar um embrião é como matar um animal, não tem muita diferença. E a natureza nacional, ela não se manifestou ainda, então o direito tem uma relação intrínseca com ela. Se ela não se manifestou ainda, o direito é incerto. O direito é baseado num futuro hipotético aí que não se pode dar certeza, né? E é isso. Daí as pessoas são livres para achar o que quiserem. O Cobbs é livre para acreditar no que eu acho, né? Que é um dogmatismo dele a respeito da questão. E é isso aí. Agradeço a todos aí que assistiram o debate. Esse debate foi uma restituição infinita, né? Como dizem. É isso aí. Obrigado, telespectadores que assistiram até o final. Curtam o canal Jovem Brutalista. Valeu, galera. Obrigado. Falou.